Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí e hoje a gente vai ver um aulão sobre leis de Newton, assunto aí importantíssimo que vai acompanhar você pro resto da faculdade praticamente, não é não? Então vamos lá, vamos começar vendo o nosso raio-x para ver quais tópicos que vão ser abordados nesse aulão. Então vamos lá, a gente vai começar com as famosas leis de Newton, as 3 leis que o Newton, esse cara boladão aí, fez, beleza? E a gente tem que estudar elas. Então vamos lá, depois disso a gente vai ver os tipos de força, a gente vai ver força-peso, força normal, força de tração. Depois a gente vai passar aqui para esse tópico que também é bem importante, que é a força de atrito, que ela vai cair em diversos exercícios aí, mais para frente. E fechando então com a força elástica e centrípeta. Tranquilo? Então vamos começar então com as nossas leis de Newton. A gente vai ver as 3 leis de Newton, começando com a primeira. Então vamos lá. Sabe quando você está pegando o ônibus, está pegando aquele busão, e aí ele tá, né, o motorista está invocado, está com uma certa velocidade, e ele de repente dá aquele freadão, pum! Aí você é lançado, estava distraído, tinha acabado de largar o apoio, né, para segurar, e aí, porra, quase tomou um estabaco, foi jogado aqui para frente. O que aconteceu aqui? Isso aqui tem a ver com a primeira lei de Newton. O que aconteceu foi o seguinte, olha só, quando você estava aqui com um ônibus com uma certa velocidade, paradinho, você estava a uma mesma velocidade do ônibus, certo? Então você estava aqui com esse mesmo V. Beleza? Você estava com a mesma velocidade do ônibus, estava acompanhando o ônibus. Mas o que aconteceu quando ele freou? Quando ele freou, ele diminuiu a sua velocidade, porém, você continuou com a mesma velocidade que você estava antes. Foi isso que aconteceu. Por isso que você foi jogado para frente. Na real, você não foi jogado para frente. Você só continuou a se mover com a velocidade que você já estava, porém, ele freou e você não freou junto. Beleza? Isso tem a ver com a primeira lei de Newton. Por quê? A primeira lei de Newton é chamada a lei da inércia. Beleza? O que é a lei da inércia? Olha só, se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, esse corpo não pode sofrer uma aceleração. Então, olha só, o que aconteceu foi o seguinte: se nenhuma força atua sobre você, você tem que continuar com a mesma velocidade. E foi isso que aconteceu, parece que você foi jogado para frente, beleza? Então, traduzindo essa lei fica mais fácil de entender assim. Se a força resultante sobre um corpo é igual a zero, se não tem nenhuma força agindo sobre ele, então a aceleração sobre ele vai ser igual a zero. Foi isso que aconteceu. Aqui a gente estava sem aceleração, beleza? A gente continuou com a mesma velocidade, enquanto o ônibus sim sofreu uma força resultante, sofreu uma aceleração. Então, show de bola. Essa vai ser a primeira lei de Newton. E como é que pode cair um exercício sobre ele? Sobre ela? Bom, pode cair perguntando, por exemplo, se o corpo está em equilíbrio. E aí, se a gente tem um corpo aqui com várias forças aplicadas sobre ele, como é que a gente checa se ele está em equilíbrio? Basta ver se a força resultante sobre ele realmente é igual a zero ou não, beleza? Então vamos lá. Para que a força resultante seja igual a zero, a gente tem que a força resultante em x e em y tem que ser igual a zero, certo? Então vamos fazer o somatório de forças em x. Então, o somatório de forças em x, aqui na horizontal, a gente vai ter 3 newton para a direita, vamos considerar para a direita como positivo, para a esquerda como negativo. Então, a gente vai ter menos 2 newton e menos 1 newton. Então, 3 menos 2 menos 1 vai dar zero. Show de bola! Na direção x, na direção horizontal, a gente tem que a força resultante é igual a zero. Vamos ver o somatório de forças aqui em y agora. Bom, na horizontal a gente tem 2 para cima e 2 newton para baixo. Então, a gente também tem que a força resultante na vertical, ela também vai ser zero, beleza? Em Fy também vai ser zero. Ou seja, significa que a nossa força resultante no bloco, ela é igual a zero e a gente está em equilíbrio. Ou seja, o nosso corpo não tem nenhuma aceleração. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo agora. O nosso corpo está em equilíbrio? Agora a gente tem um outro caso. O que a gente faz? Bom, a gente tem aqui uma força na vertical e uma força aqui inclinada. Então vamos lembrar aqui como é que a gente trabalha com essa força inclinada. Bom, se essa força está inclinada, o que a gente pode fazer é fechar um triângulo retângulo aqui com o ângulo que a gente conhece de 30 graus, beleza? E a gente pode decompor essa força de 8 newton numa componente horizontal e numa componente vertical. E aí sim a gente pode trabalhar com elas, beleza? A gente pode chamar isso aqui de Fx e essa de Fy, beleza? E como é que a gente acha cada uma dessas componentes? Basta fechar esse triângulo retângulo que a gente fechou e essa Fy ela vai aparecer aqui nesse cateto. E aí a gente pode escrever o cosseno e o seno. Olha só, cosseno de 30 graus
vai ser esse cateto adjacente, que é o fx, sobre a hipotenusa, que é 8. Então, a gente tem aqui a nossa componente fx, ela vai ser igual a, multiplicando aqui, 8 vezes cosseno de 30. Enquanto o nosso seno de 30, ele vai ser o cateto adjacente, ou seja, esse cateto aqui separado, que é o fy, sobre a nossa hipotenusa, que é 8. Então, isolando aqui o fy, a gente vai achar que o fy ele vai ser igual a 8 vezes seno de 30. Beleza? Então, a gente descobriu aqui como é que a gente decompõe e a gente fica com essas componentes. Tem 8 cosseno na horizontal e 8 seno na vertical. Agora basta a gente fazer a mesma coisa que no outro exercício, ou seja, o somatório de forças. Então vamos começar com o somatório de forças em y. Então vamos lá, para cima a gente vai ter 8 seno, 8 vezes seno de 30, e para baixo a gente vai ter 4, então menos 4. Isso vai ser igual, olha só, o seno de 30 ele é igual a meio, não é? Então meio vezes 8 dá 4, e 4 menos 4 dá 0. Então, a nossa força resultante na direção y, ela realmente vai ser 0. Mas o somatório de forças na direção x não pode ser 0, porque a gente só tem uma componente aqui. Então, nossa somatória de forças em x vai ser apenas esse 8 cosseno de 30, que vai dar o quê? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter 4 raiz de 3. A gente vai ter uma força resultante. Então, na verdade, a gente tem aqui a nossa força resultante, escrevendo aqui o vetor, vai ser 4 raiz de 3 na direção x. 4 raiz de 3 na direção x, que é a direção y, beleza? Em Newton. Aqui só faltou comentar que eu botei o i e o j, que são os componentes na direção horizontal e na direção vertical, beleza? Então, como a gente tem uma força resultante diferente de zero, significa que a nossa aceleração ela também é diferente de zero. Nosso corpo não está em equilíbrio, beleza? E aí, nesse caso, quando a gente tiver uma força resultante, como é que a gente acha essa tal aceleração? O que a gente vai fazer? A gente vai recorrer para a nossa segunda lei de Newton. E essa nossa segunda lei de Newton, ela diz o seguinte: a aceleração de um corpo ela é proporcional à força resultante aplicada sobre ele. Ou seja, quanto maior a força aplicada sobre um corpo, maior a aceleração sofrida sobre ele, por ele, beleza? Então, olha só, a segunda lei de Newton, escrita em uma fórmula, é exatamente isso aqui. Olha só, a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que a força é proporcional à aceleração do corpo. E a gente multiplica por essa massa. Essa massa é como se fosse a dificuldade que um corpo tem de ter uma aceleração. Quanto maior essa massa, mais força a gente vai precisar para exercer a mesma aceleração sobre o corpo, beleza? Então, como é que a gente aplica essa formulinha aí? FR igual a MA. Cara, isso aí bota no sangue que isso é importantíssimo. Força igual a massa vezes aceleração. Isso aí, cara, tem que estar gravado de frente para trás, de trás para frente. É isso aí, vamos embora. Vamos aplicar esse negócio. Quanto vale a aceleração do bloco? E a gente quer saber se essa aceleração é para a direita ou para a esquerda. Então, a gente tem aqui um bloco com 2 kg e uma força de 3 N para a direita e uma força de 7 N para a esquerda. Então vamos aplicar a nossa querida segunda lei de Newton. A gente sempre usa a segunda lei de Newton quando a gente quer descobrir, relacionar força com aceleração através da massa, beleza? Então vamos lá. Segunda lei de Newton diz que a força resultante sobre um corpo é igual à massa dele vezes a sua aceleração, beleza? Aqui eu escrevi sem o vetor só porque a gente tem apenas um exercício em uma dimensão, ou seja, todas as forças estão na mesma direção. Então eu escrevi sem o vetor, a gente vai considerar apenas um sentido positivo e um negativo. Mas logo logo a gente escreve vetorialmente para ver como é que é. Então vamos lá. Considerando o sentido para a direita positivo, a gente vai ter esse 3 Newton positivo e o 7 Newton para a esquerda está negativo. Então 3 menos 7 é a força resultante, é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Beleza? E aí, a gente fazendo essa conta, a gente vai chegar que 3 menos 7 dá menos 4 sobre 2, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Pô, mas que esquisito, a gente achou uma aceleração negativa. Esquisito não, olha só. Lembra que a gente considerou o sentido positivo para a direita? Então a gente tinha aqui para a direita é o sentido positivo, enquanto para a esquerda, nosso sentido negativo. Então se a gente achou uma aceleração de menos 2, significa que a nossa aceleração, ela na verdade ela está para a esquerda, beleza? Então
Então a gente vai ter uma aceleração aqui para a esquerda. E a gente respondeu quanto vale essa aceleração, que o módulo da aceleração é 2 metros por segundo, certo? O valor, o módulo, a gente não responde com menos. Então o módulo da aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração está para a esquerda, beleza? Show de bola. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai querer qual o vetor aceleração. Então a gente não quer mais apenas o módulo, a gente quer o módulo e a direção e o sentido, beleza? A gente quer o vetor completo. E aí, como é que a gente faz? De novo, a gente está relacionando força, certo? Uma força resultante que a gente vai calcular no corpo com a aceleração que ele está sofrendo. Então, segunda lei de Newton neles. Vamos lá. Primeiro estudo. Segunda lei de Newton completa, ela diz o seguinte. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Vetor força resultante igual a massa vezes o vetor aceleração. Mas para facilitar a nossa vida, a gente pode abrir esse cara na direção x e na direção y, que é o que a gente já estava fazendo, beleza? Só para visualizar aqui mais tranquilo. Então a gente tem que a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x e a mesma coisa em y. Depois a gente pode juntar e descobrir o vetor completo, beleza? Então vamos começar aqui com o nosso vetor, com nossa força resultante em x. A gente tem que a força resultante na direção x é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Quem vai ser a força resultante em x? A gente vai ter na direção horizontal esse 3 e alguma componente desse 8. De novo, a gente vai decompor esse cara, beleza? A gente tem um ângulo de 60 graus, a gente vai ter uma componente horizontal aqui com o cosseno de 60 e uma componente vertical com o seno. A gente vai ficar com essas forças daqui, beleza? Aí aquela força a gente decompôs em duas componentes, uma na direção I, direção horizontal, e uma na direção menos J, para baixo aqui, vertical para baixo. Então vamos lá, força resultante em x, a gente vai ter 8 cosseno de 60 para a direita, então positivo, menos esse 3 newton, que está para a esquerda, então negativo. Isso vai ser igual a massa, que é 2, vezes a aceleração em x. E a gente vai achar que, como o cosseno de 60 é meio, a gente tem 8 vezes meio dá 4, 4 menos 3 dá 1, 1 sobre 2, a gente vai achar que a componente da aceleração em x é meio, é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos fazer a mesma coisa agora para o y. Então, a força resultante em y é igual a massa vezes a aceleração em y. Então vamos lá, qual vai ser a força resultante em y? A gente vai ter 10 newton para cima, então 10 positivo, menos 8 seno de 60 para baixo. Então 8 vezes seno de 60 graus para baixo, vezes massa, que vai ser 2 kg, vezes aceleração em y. Seno de 60, ele é raiz de 3 sobre 2, então a gente vai ter 10 menos 4 raiz de 3 sobre 2. Eu já fiz essa continha na calculadora para agilizar, e a gente chega num valor de aproximadamente 1,5 metros por segundo ao quadrado. A gente achou positivo, certo? Nosso sentido positivo era para cima. Então, nossa aceleração, componente da aceleração em y, ela está para cima. Então, olha só, a gente tem uma componente em x e uma componente em y. Qual vai ser o vetor aceleração? Basta a gente juntar esses caras. Nosso vetor aceleração, ele vai ser a nossa aceleração em y, em x, desculpa. Então, vai ser meio 0,5 em I e 1,5 em J, que é na direção Y, beleza? I na direção X, J na direção Y. Então esse vai ser o nosso vetor aceleração e a unidade vai ser em metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então o que aconteceu? A gente achou que o vetor aceleração ele vai ter uma componente em X e uma componente em J. Então, desculpa, vai ter que cobrir aqui. A nossa aceleração ela vai estar aqui com uma componente positiva em x para a direita e positiva em y para cima. Então a gente vai ter uma aceleração nessa direção, beleza? E só para vocês entenderem, bom, como a nossa força resultante está na mesma direção da aceleração, então o nosso vetor força resultante, se a gente calculasse aqui, ele ia estar na mesma direção e sentido do vetor aceleração. Show de bola? Show de bola. Vamos continuar aqui. Vamos para a nossa terceira lei de Newton. O que é a nossa tal de terceira lei de Newton? Caraca, não aguento mais. Relaxa, terceira lei de Newton, ela é tranquilinha. É a famosa lei da ação e reação.
que significa essa lei da ação e reação? Cara, pensa comigo, imagina que você empurra um armário, beleza? Você tenta empurrar o armário. Repara que sua mão, ela vai sentir uma certa resistência, ou seja, meio que o armário está empurrando ela de volta, certo? Senão você até cairia para frente, se você empurrasse assim, não sentisse nenhuma resistência, né? Você ia cair. Então, o que acontece? Sempre que existe uma força atuando em algum corpo, uma ação, esse corpo que está sofrendo essa força, ele exerce uma força de sentido contrário, uma reação sobre a força original, sobre o corpo original, sobre você, no caso. Então, o que está acontecendo é isso aqui. Quando você empurra o armário, você exerce uma força, beleza, sobre o armário vai exercer uma força de mesmo módulo, ok? Uma força exatamente igual, mas no sentido contrário sobre você. Isso é a famosa lei da ação e reação, beleza? Então, o que quer dizer isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, ação e reação estão sempre em corpos diferentes. Como assim? Você exerceu uma força sobre o armário, certo? Então esse armário ele recebeu aqui. Imagina, se a gente pensar numa força aqui de 10 newton, para ficar mais fácil de visualizar com números. Você aplicou uma força de 10 newton sobre o armário. Então o armário ele vai exercer uma reação sobre você. Ou seja, ele vai exercer uma força sobre você também de 10 newton. Ou seja, com o mesmo módulo, só que sentidos contrários, beleza? E lembra disso, ação e reação sempre, mas sempre estão em corpos diferentes. Ou seja, você não pode sofrer junto à ação e reação. Você gera ação em algum corpo e esse corpo gera reação em você. Essa é a terceira lei de Newton, beleza? Mais pra frente a gente vai ver que força, peso e normal, elas não podem ser ação e reação, porque elas estão em corpos, estão no mesmo corpo, beleza? Você está sofrendo a força, peso normal. Mas isso vai ser um papo mais pra frente do nosso aulão, beleza? Então vamos ver como é que isso pode cair pra gente. Olha só esse exemplo. Aqui a gente tem duas caixas, beleza? Uma caixa A e uma caixa B, de massa 10 kg e 20 kg, e uma força de 15 N sendo aplicada aqui na caixa A. A gente quer encontrar o módulo da força que A exerce em B. Então o que está acontecendo aqui? Quando essa força de 15 N tenta empurrar a caixa A, vai existir uma força de ação e reação, ou seja, a caixa A vai tentar empurrar a caixa B, não é isso? Com essa força de 15 N empurrando a caixa A vai tentar empurrar a caixa B. Normal. Só que, pela ação e reação, a caixa B também vai tentar empurrar de volta a caixa A. Beleza? Então vai existir essa ação e reação entre esses dois corpos. Beleza? E a gente quer calcular justamente essa força. Então vamos lá. Vamos olhar para o diagrama de corpo livre de cada um deles, mas antes vamos achar a aceleração do sistema. Você concorda comigo que se essa força de 15 N está empurrando o corpo A e o A está empurrando o B, eles estão andando juntinhos aqui, eles vão ter uma mesma aceleração. Então a gente pode analisar o nosso sistema em primeiro lugar. Ou seja, a gente pode pensar nesses dois bloquinhos como se eles fossem um só, um grande blocão. Então, olhando para o sistema como um todo, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton no sistema. Então a gente tem que a força resultante vai ser a massa do sistema vezes a sua aceleração. Então vamos lá, qual vai ser a força resultante? Quando a gente olha para a força resultante no sistema, a gente não vai olhar para essas forças. Por quê? Porque elas são forças internas, ou seja, os dois corpos pertencem ao sistema e os dois estão aplicando a força um no outro. Isso são forças internas e elas se cancelam. Elas têm o mesmo módulo e direção, sentidos contrários, por isso elas vão se cancelar. Então a gente olha apenas para essa força de 15 N, beleza? Então a força resultante aqui, ela vai ser 15 N, é a única força que não é aplicada sobre esses dois corpos, beleza? Que não são exercidas por eles. Então é a força de 15. Isso vai ser a massa do sistema, que é a soma das massas, 10 mais 20, vezes a aceleração do sistema. A gente vai achar uma aceleração de 15 sobre 30, que é igual a meio. Então, meio metro por segundo ao quadrado vai ser a aceleração do nosso sistema. Agora sim que a gente sabe a aceleração do sistema, ou seja, a gente sabe a aceleração tanto do corpo A quanto do B, que elas são iguais, a gente pode olhar para cada um deles. Agora a gente vai olhar para cada um dos blocos e aplicar a segunda lei de Newton em cada um deles. Então vamos agora olhar a força resultante em A igual a massa de A vezes a aceleração, beleza? E quais vão ser as forças em A? A gente tem essa força de 15 N, da esquerda para a direita, e a gente vai ter no corpo A a força que o corpo B está exercendo no corpo A. Concorda comigo? Certo? Então a gente está olhando para essa força aqui de baixo, ou seja, a força que B está exercendo em A.
e a gente chama essa força de FBA, ou seja, primeira letra é a força que o corpo B está exercendo no corpo A, força que B realiza em A, F de BA, tá vendo? É assim que a gente costuma chamar as forças, de ação e reação, beleza? Então, no corpo A a gente vai ter que a força resultante, ela vai ser 15 menos essa força que B exerce em A, F de BA. Isso vai ser igual à sua massa, que é 10 kg, vezes a aceleração, que é meio. E a gente vai achar então que a força que B exerce em A vai ser 15 menos 5, que vai ser igual a 10 newton, então. Show de bola! Então vamos ver agora o nosso corpo B e achar a força que o A exerce em B. Repara só, agora olhando para o corpo B, a gente tem apenas uma força atuando sobre ele, que vai ser a força que o bloco A exerce em B, ou seja, F de A em B, F que o bloco A exerce no B. Então, aplicando a segunda lei de Newton, a gente vai ter que a força resultante em B vai ser igual à sua massa, massa em B, vezes a sua aceleração. E a força resultante vai ser apenas a nossa força que o A exerce em B. Essa força vai ser igual à massa do corpo B, que vai ser 20, vezes a sua aceleração, que é 0,5. E a gente vai achar um valor de 10 newton. E olha só, tá vendo que a gente achou igual? Bom, a gente tem que achar valores iguais. Por quê? Elas são forças, um par de ação e reação. Ou seja, elas têm o mesmo módulo, mas sentidos opostos, beleza? A gente só fez a conta nos dois justamente para provar que elas são iguais. Para provar não, para mostrar aqui que a gente acha o mesmo valor, beleza? Então, o que a gente quer realmente saber é o módulo da força que o A exerce em B. Então a gente quer o F de A em B, beleza? Que é 10 newton. Mas a gente poderia ter achado qualquer uma dessas duas, que elas são iguais em módulo. Por isso que a gente poderia dar a resposta com qualquer uma das duas. Show de bola? Beleza, então vamos continuar para o nosso próximo módulo.